pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Dessa vez a gente vai estar trazendo um devocional para vocês. Já tá no nosso coração há um tempo, a gente tá mudando um pouco a porcentagem dos nossos vídeos, trazendo mais devocionais, trazendo mais assuntos para edificar mesmo a vida de vocês, no relacionamento de vocês. Sim. Ou na vida individual de vocês mesmo. E hoje a gente vai trazer um devocional focando um pouco nessa parte de filiação, em nós como filhos de Deus. E eu já peço para que, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta da gente, se você gosta das coisas que a gente tem trago aqui, para você se inscrever, para você já curtir esse vídeo e no finalzinho comentar o que você achou, a sua experiência com esse assunto, e é isso. Outros vídeos que eles também queiram ver, né, nessa área. Exato. E a gente vai estar falando hoje em Efésios 1, do versículo 4 até o versículo 6, algo que Deus tocou bastante no nosso coração hoje mesmo. E diz assim a palavra: porque Deus nos escolheu nele mesmo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Esse versículo ele falou bastante com a gente, porque nos fez pensar bastante o porquê e para que nós fomos escolhidos, né? Que ele fala que antes da criação de tudo ele nos escolheu. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. E depois ele fala para filhos, né? E ser filho, a gente começou a contemplar um pouquinho sobre isso, sobre ser santo e irrepreensível. O que é isso? Santo não é alguém perfeito. Irrepreensível também não é alguém perfeito que não erra. Santo na Bíblia, ele fala sobre você ser separado. O povo santo é o povo separado. Nós somos santos em Cristo porque nós somos separados nele, né? E irrepreensível já tem a ver com o aspecto de alguém que não deve nada. Alguém que, tipo assim, ninguém pode vir acusar ele porque a vida dele já é aberta. Os pecados que ele tem já são abertos. Todo mundo já sabe os podres, já sabe as dificuldades dele. E ele fala assim: você é irrepreensível o quê? Diante de Deus. Então, quando você se prostra diante dele, você não tem nada escondido. Você não tem pecado de estimação. Você não tem algo que você não confessou ainda a ele. Porque você é um livro aberto, né? Então, é uma coisa que até, tipo assim, a gente se blinda do inimigo muitas vezes querer nos atormentar, nos acusar, porque nossa vida já é algo transparente perante ele, perante a nossa família, nossos irmãos. A gente é alguém realmente irrepreensíveis, né? E nessa parte de ser irrepreensível, uma coisa que eu tava conversando com o Manolo, é porque você ser irrepreensível é você não ter aqueles pecados de estimação ali, é você não ter ídolos, é você ser alguém até sem reputação, você não tá se importando com o que as pessoas vão pensar. Mas para você ser irrepreensível, confiar em Deus, depender dele como filho, você precisa saber que ele é um bom pai. Se você não conhece quem é o seu pai, você não vai conseguir confiar, você não vai conseguir se entregar, você vai acabar com medo. Porque quando a gente tem um pai que é muito severo, muito bravo, a gente fica com medo de ir até ele, a gente não quer confessar as coisas, a gente quer esconder ao invés de colocar na luz. Mas Deus, ele é um bom pai. E quando a gente entende isso, até nas disciplinas que a gente passa na nossa vida, nos nãos que ele dá, nas portas fechadas que acontecem, a gente entende que é porque ele nos ama, é porque ele nos cuida, é porque ele quer o nosso bem. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente trazer à mente também, porque a gente ser separado é muito aquela parte de, tipo assim, nós somos santos, nós somos separados para Cristo, nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, e isso vem muitas vezes daquela parte de conversão nossa, mas a parte da gente ser irrepreensível é no caminhar com o Espírito Santo, é no caminhar com Deus, é no a gente se conhecer e se fazer conhecido por Ele, mas também amá-lo, sabe? Com o nosso coração, porque a gente não pode amar alguém que a gente não conhece. Então a gente vai caminhando, vai conhecendo, vai se entregando, assim como um filho, quando tá na piscina ali brincando com o pai, ele pula ali da beirada e sabe que o pai vai segurar. É assim com a gente sabe que a gente pode pular, que Deus vai nos segurar. Isso não é uma brecha para que a gente tome decisões, como que eu posso dizer? Que a gente tome decisões irresponsáveis,
mas é aquilo da gente saber que a gente pode confiar em Deus, que Ele vai estar nos segurando, porque Ele nos ama mais do que a gente ama Ele nos conhece mais do que a gente conhece a Ele, então nós estamos seguros nos braços do Pai. E exatamente, uma coisa que está falando bastante comigo nesse momento agora é sobre essa parte. Ele não fala que a gente é apenas filho, mas ele diz que nós somos adotados como filho. Isso diz muito para mim, porque não é apenas, tipo, por exemplo, uma questão de filho natural, né, que é biológico, vamos dizer assim, o filho nasce, né, o pai não escolhe o filho, nem o filho escolhe a família, tipo assim, uma coisa natural que Deus guia, é isso. Mas na questão de adoção, os pais muitas vezes vão intencionalmente lá, eles buscam, eles olham as crianças que estão lá, e mais ou menos Deus se relaciona e fala assim, cara, você não me escolheu, mas eu te escolhi a dedo. Eu fui lá, eu te tirei daquele lugar, eu tirei da escravidão, do pecado, eu tirei daquele lugar que você não pertence lá, você não pertence a ser órfão, e eu te tirei, eu te trouxe para ser meu filho, independente do que você já fez antes, entendeu? Esse momento de adoção é um novo começo, é um restart. Por exemplo, quando alguém adota um filho, uma filha, ele não deve se importar com o que as crianças já passou, o que já foi. É um novo começo dali para agora. Vamos construir uma história de família junto. E é isso que Deus faz. Ele constrói uma família, uma vida nova com a gente, uma história nova. E por isso que é importante a gente sempre se lembrar disso, porque muitas vezes a gente já foi adotado como filho, ele já trouxe a gente de uma forma muito intencional e amorosa, e a gente se porta como órfão ainda. A gente se lembra do passado, a gente se lembra do que já foi. A gente fica vivendo os nossos traumas, a gente fica remoendo as nossas feridas. Muitas vezes a gente pode já ter cometido pecados que são feios, principalmente quando a gente conhece a verdade, a gente fica com mais nojo ainda dos nossos pecados que a gente já cometeu. Sim. Só que às vezes a gente mesmo não se perdoa. As pessoas que talvez a gente já feriu nos perdoaram, Deus já nos perdoou, mas a gente não se perdoa. A gente vive como se a gente ainda, igual o Manolo falou, como se a gente fosse órfão, como se a gente não fosse amado. E isso dificulta muito o nosso caminhar com Deus, porque Ele tá ali. Eu te aceito, eu te amo, eu tenho o melhor pra você, eu tenho um caminho lindo que eu trilhei pra você, então vamos andar comigo nele. E nesse caminho que Deus preparou pra gente, nem sempre vai ser tudo fácil, com certeza não é. Mas a gente pode confiar que os processos que a gente está passando, muitas vezes o deserto que a gente está passando, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus se esqueceu de nós, porque Ele não está nos olhando, mas muitas vezes Ele está tratando algo em nós, Ele está nos levando para um lugar para a gente passar por um processo mesmo, para a gente ser curado muitas vezes. Então não tenha medo às vezes do deserto que você está passando, da dificuldade que você está passando, porque Deus te ama, Ele não te abandonou e Ele quer o seu bem. Exatamente, até quando a gente olha para um contexto de pai biológico, um pai que blinda o filho de toda dificuldade, de todo caminho talvez difícil que ele pode passar, não é um bom pai. Eu estou blindando de tudo? Não, você não é um bom pai fazendo isso, porque a criança ou o jovem, adolescente, ele precisa passar por algumas coisas para ele aprender, criar, vamos dizer, os anticorpos, e Deus muitas vezes Ele permite esses caminhos para a gente crescer em santidade, a gente ser testado nos pecados que a gente está já vencendo, mas para a gente conseguir vencer eles. Ou talvez, igual a Erika falou, um caminho de deserto, Ele quer ensinar pra gente alguma coisa, ou Ele está trazendo e atraindo a gente para Ele, para ser mais intenso, amar Ele mais. E igual a Erika falou, quando a gente entende que a gente é filho, a gente entende que a gente pode confiar no Pai, que a gente pode praticamente andar com os olhos fechados, sabendo que eu tô com meu pai, então vai dar tudo bem, entendeu? Não posso entender agora, mas Ele entende, isso é o suficiente para mim. Isso é o andar por fé. Você não sabe o que vai vir, mas você sabe que você pode confiar, que você pode pisar e as coisas vão acontecer. Fé é a gente acreditar sem estar vendo. E uma coisa que eu aprendi, e quanto mais cedo vocês aprenderem isso, melhor para a vida de vocês, é que Deus, Ele não vai te mostrar o caminho inteiro que você vai percorrer. Ele vai te dar, às vezes, a visão do próximo passo que você tem que dar. E aí você vai ser obediente, você vai ser fiel, você dá o próximo passo e Ele te mostra mais um pouquinho. E muitas vezes, se Ele mostrasse o caminho inteiro, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, as nossas limitações iam nos atrapalhar. A gente ia ver o que a gente ia se tornar, ia falar assim,
nossa, isso é mentira, eu acho que eu nunca que vou conseguir chegar nesse lugar, nossa, isso daqui é uma ilusão, eu acho que Deus tá brincando comigo. Então, até essa parte é Deus também nos protegendo, porque aquilo que Ele tem preparado pra gente é maior do que aquilo que a gente pode imaginar, sonhar, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus faz na vida daqueles que os amam. Então, esse versículo já mostra que a gente não é capaz de entender aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Ele nos surpreende dia após dia com a bondade dele. E todos os dias que você acorda, já é a misericórdia dele se renovando na sua vida. Então, você já acorda vivendo um milagre, uma oportunidade para ser fiel a ele, para ser de fato filho. E ele não está precisando de só servos ou funcionários, mas ele está precisando de filhos posicionados, filhos que vão adorar ele em verdade. Ele quer realmente levantar filhos que vão estar fazendo a função dele, não a função dele, né? Mas tipo assim, sendo representantes dele aqui na terra. Hoje eu estava lendo o Salmos 15 e ele fala aqui que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos homens. Então, tipo assim, ele nos confiou e nós somos filhos, nós temos autoridade sobre isso e é para isso mesmo. E exatamente, agora fechando o vídeo, você se pergunte, igual a gente falou no começo, eu acho, aqui que Deus nos escolheu, que ele fala o quê? Aqui no começo. Ele nos escolheu o quê? Para sermos filhos. Ele nos escolheu para ser um povo santo, um povo separado para ele. Ele te escolheu quando você entende, cara, Deus me salvou e me tirou do lugar que eu estava, não é só simplesmente para eu vou ter uma vida melhor aqui na terra, não. Ele te escolheu, ele te separou, ele te predestinou desde a eternidade, desde antes, para ser filho, para você ser um povo santo, separado, irrepreensível. Então, tipo assim, a gente quer te encorajar hoje, pro dia de hoje, nesse momento que está assistindo esse vídeo, durante a semana, medite nessa palavra para você se lembrar da sua filiação, não para com uma forma de, eu sou filho, ele me ama independente de tudo. Sim, ele te ama independente, mas quando você é filho, você não se porta como um independente, né? Você se porta como dependente dele em tudo. Então essa é a mensagem que a gente queria compartilhar com vocês hoje. A gente espera que ela tenha acrescentado algo na sua vida. Se vocês gostaram, repasse adiante, medite nela. E vamos terminar esse vídeo fazendo uma oração por vocês. Se vocês ainda penam, sofrem com essa parte de filiação, de se verem como pessoas amadas por Deus, a gente queria finalizar esse vídeo orando. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por cada vida que está assistindo esse vídeo. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, e cure, Pai, toda ferida que pode ter, Pai, no coração dos seus filhos. Eu oro, Senhor, para que eles passem por esse processo de filiação, Pai, e eles entendam, Pai, que eles são amados, que eles são escolhidos, que eles são separados, Senhor, e que grandes são os seus planos, Senhor, na vida deles. Pai, não deixe que o inimigo, Senhor, ele possa tomar os pensamentos e mudarem, Pai. Dizerem que eles têm uma identidade que eles não têm. Pai, a nossa identidade é de filho, Senhor. Que isso possa entrar cada vez mais no nosso coração. Que a gente possa ser curado por Ti, Senhor, para estar sendo usado por Ti. Que o Senhor possa estar transformando a nossa vida e que a gente possa estar transformando a vida de outras pessoas através daquilo que o Senhor fez em nós. Pai, eu sei que grande coisa o Senhor tem separado para aqueles que estão nos ouvindo e que eles possam também, Senhor, ser pessoas que vão ajudar outras pessoas a Te conhecerem cada vez mais. Nós oramos, Senhor, e Te entregamos a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém.